Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador do Dr. Multas e estou aqui para mais uma Dr. Multas Responde, uma oportunidade em que a gente vem aqui responder as dúvidas que pessoas nos trazem nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, a respeito de conteúdos ou de questões que tenham ficado ainda sobre casos específicos e que a gente sempre procura ajudar os motoristas. Esse daqui é um conteúdo em que a gente responde dúvidas que já aconteceram nos nossos canais, mas se você tiver uma dúvida e quiser deixar aqui nos comentários, eu vou ter muito prazer em responder você. E essas dúvidas e muitos outros conteúdos a gente vai divulgar aqui no nosso canal, e para que você não perca nada disso, se inscreva e deixe seu like se você gostar do nosso conteúdo, porque é muito importante para mim saber o seu feedback, saber a sua avaliação de todas as informações que a gente está gerando aqui no canal, até porque isso faz parte do nosso propósito de informar bem os motoristas e conseguir tornar as leis e os direitos dos motoristas de forma mais acessível através do conteúdo que a gente gera aqui e no nosso blog. Muito bem, vamos para mais um episódio então do Dr. Multas Responde, e dessa vez nós vamos falar sobre a CNH bloqueada, a recusa ao bafômetro, transferência do veículo e outros pontos que são bem importantes que apareceram nas dúvidas aqui das pessoas nos nossos canais. A primeira dúvida então é a dúvida do Akin Monteiro. Como proceder quando a notificação não chegar? Havendo um prazo legal no direito administrativo, como fica nos casos que a notificação não chegou? Muito bem, a gente primeiro aqui tem que se atentar a uma questão. É responsabilidade do motorista manter o seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito. E a lei aqui é bastante clara nesse ponto. Então, quando o motorista está lá, tem um endereço relacionado ao registro do seu veículo e um outro endereço relacionado à sua carteira de habilitação. O motorista precisa manter essas informações sempre atualizadas para que possa receber as notificações em casa. Caso o seu endereço não esteja atualizado e as notificações não cheguem, o prejuízo é responsabilidade do motorista e o órgão de trânsito não se responsabiliza por isso, dando assim sequência no processo, mesmo que o motorista não tenha recebido as notificações. Mas fora isso, o prazo para as notificações de penalidade ele muda conforme a fase do processo administrativo que estiver ocorrendo. A gente acabou de gravar um vídeo sobre isso com as mudanças da nova Lei 14.229 e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir e entender cada detalhe frente à nova lei e também frente ao que era antes, para que você possa ter esse comparativo e entender especificamente o seu caso. Mas aqui vale destacar que existe a necessidade do motorista ser o responsável por atualizar sempre o seu endereço junto ao órgão de trânsito. A próxima pergunta, Sérgio de Souza. Tenho um veículo em meu nome em outra cidade. Já veio 5 multas. Estou com medo de perder a CNH, pois 2 delas já fazem mais de um ano. Muito bem, Sérgio. Existem aqui alguns elementos na sua pergunta que eu acho importante. Esse veículo, ele é um veículo que você vendeu, que você fez a transferência, mas não registrou essa transferência e ele segue gerando multas na sua habilitação. Pelo menos é a forma como eu interpreto aqui a sua pergunta. Nesse caso, enquanto o veículo estiver no seu nome, as multas que não tiverem identificação de condutor ou que o condutor não for abordado para anotação da infração, elas seguirão sendo direcionadas para sua habilitação, para sua responsabilidade. Nesse caso, elas vão pontuando e podem gerar a suspensão do seu direito de dirigir pelo acúmulo de pontos ou até alguma dessas multas que esse condutor tenha cometido pode ser uma infração autossuspensiva, o que por si só já poderia gerar essa restrição ao seu direito de dirigir. Aqui existe um ponto importante. Todas essas multas elas são passíveis de recurso. O que você deve fazer é ficar atento aos prazos desses processos para saber se você ainda pode recorrer administrativamente. Caso você queira ter certeza disso, a gente pode fazer uma análise totalmente gratuita das suas multas, indicando se há prazo e quais seriam as chances de sucesso e os melhores argumentos em cada uma dessas infrações. Mas para que você pelo menos já tenha ideia de como agir nesse caso, é importante entender que você precisa ficar sempre atento aos prazos dos processos administrativos,
porque somente dentro do prazo é que você tem o direito de recorrer administrativamente. E para que você tenha a sua CNH suspensa, você precisa deixar que todas essas multas sejam aplicadas na sua CNH, ou seja, que você não recorra delas. E, mais importante, quando houver o acúmulo de pontos, aí você terá instaurado contra você um processo de suspensão do direito de dirigir por conta do acúmulo de pontos. Vale lembrar que existe uma nova regra de trânsito que entrou em vigor em 2021, que ampliou o limite de pontos de 20 para 40 nos casos em que os motoristas não tenham cometido infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses. Então, vale a pena observar quais são essas infrações, ver se o acúmulo de pontos já é suficiente para gerar a suspensão da sua habilitação e mais, ver se ainda é possível recorrer dessas multas. Caso você queira, a gente estará à disposição para fazer essa consulta totalmente gratuita do seu caso, Sérgio. Próxima pergunta do Luiz. Boa noite, eu tinha uma infração gravíssima antes de entrar a nova lei de trânsito. Agora, com a nova lei, eu fico com quantos pontos na CNH? Muito bem, como eu acabei de falar na resposta ao Sérgio, a nova lei de trânsito ela trouxe uma mudança que ampliou o limite de pontos para que os motoristas tenham aí um processo de suspensão contra o seu direito de dirigir. Frente à nova lei, os motoristas eles podem ter 40 pontos até ter o seu direito de dirigir suspenso. Mas esse número de pontos ele é regressivo, conforme o número de infrações gravíssimas que o motorista cometer dentro do período de 12 meses. Se ele cometer uma infração gravíssima, o número cai de 40 para 30, e se ele cometer duas infrações gravíssimas, o número cai de 30 para 20 pontos. Então, essa é a regra. O que é importante trazer aqui no caso do Luiz? Os efeitos dessa infração gravíssima para fins de redução de pontos não ultraagem e não geram efeitos na lei que tenha sido mudado após o cometimento dessa infração. Então, o legislador, ou na verdade a nossa Constituição Federal, ela protege o cidadão para que uma lei que aconteça ou que entre em vigor depois daquele fato ter sido cometido, registrado, ela não possa trazer efeitos negativos para qualquer cidadão. Isso daí é uma regra, então, que beneficia os motoristas nesse caso, não fazendo com que uma infração gravíssima que tenha ocorrido antes da entrada em vigor da nova lei reduza o limite de pontos. Por isso, você vai ter os 7 pontos dessa infração gravíssima registrados na sua CNH, mas você vai ter também mantido o seu limite de 40 pontos para que tenha a sua habilitação suspensa. Claro que se você levar uma nova infração gravíssima agora, já com a nova lei de trânsito em vigor, essa nova infração gravíssima irá reduzir, irá flexibilizar o seu total de pontos que você pode ter na sua CNH para 30 e assim sucessivamente. Muito bem, vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é a do Wellington Melo. Boa tarde, a minha CNH foi bloqueada porque ultrapassei as pontuações. Quanto tempo ficarei sem dirigir e qual o prazo para regularizar? Muito bem, Wellington. No caso aqui, então, você sinaliza que teve a sua CNH suspensa por acúmulo de pontos. Bem, é importante entender se o processo já transitou em julgado e caso ele tenha transitado em julgado, sim, a sua CNH deverá estar bloqueada e você, então, tem essa restrição ao seu direito de dirigir. Aqui é importante a gente atentar que a penalidade pela suspensão por pontos ela pode variar de 6 meses até 1 ano. Então, no seu caso específico, você deve fazer essa consulta junto ao órgão para entender qual o tempo que você terá que cumprir de suspensão da sua CNH. E uma vez cumprida essa suspensão, você precisa passar pelo processo de reciclagem e aí sim você vai poder ter o seu direito de dirigir de volta. Caso o processo ainda esteja em aberto, você pode recorrer não só para buscar o cancelamento da penalidade, mas para buscar reduzir pelo menos ao mínimo o tempo em que você terá que cumprir essa suspensão. O órgão de trânsito tem essa informação, mas caso você queira, a gente também pode fazer essa consulta gratuita sobre o seu caso, passando toda a orientação e dizendo para você, no seu caso específico, qual é a sua penalidade e como você pode agir para resolver isso da forma mais rápida e mais fácil possível. Bem, vamos à próxima pergunta. A pergunta do GC Lopes. Eu nunca recebi nenhuma multa.
porém eu recusei o bafômetro e chegou a multa. Corro o risco de suspensão? Muito bem, Gessé. Essa aqui é uma questão muito importante e vários motoristas ainda têm dúvidas sobre isso. A gente sabe que uma das formas de suspensão do direito de dirigir, e com certeza a mais popular entre todos os motoristas ou a de conhecimento mais difundido, é o caso da suspensão por pontos. Ou seja, o motorista acumula o limite de pontos lá previsto na lei e aí ele vai ter a sua carteira suspensa por causa desse limite de pontos. Mas existe também as infrações autossuspensivas, ou seja, aquelas infrações que por si só já têm previsto a penalidade de suspensão do dirigir. A gente tem aqui a infração de excesso de velocidade acima de 50%, a gente tem também a infração da multa por lei seca e nós temos também a infração da multa por recusa. Então, o seu caso é uma dessas infrações que tem previsto a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma direta, sem necessitar o acúmulo de pontos. Então, sim, Gessé, infelizmente, aqui você deve ficar atento para que a sua carteira de motorista não seja suspensa e você pode sim buscar observar se no seu processo existem elementos que podem trazer a possibilidade do cancelamento dessa multa e dessa penalidade de suspensão do direito de dirigir. Caso você queira, a nossa consulta gratuita ela pode ajudar você a entender todos os elementos do seu processo, se existe sim uma possibilidade viável de você recorrer e buscar esses cancelamentos e se no seu processo administrativo todos os elementos legais estão sendo cumpridos, porque é um direito seu que o processo tenha todos os elementos que a lei exige para que os seus direitos sejam garantidos. Então, nos mande a sua notificação, faça aqui a sua consulta gratuita para que a gente possa ajudar você e te dar essa orientação. Mas, claro, vale destacar aqui que a sua infração é uma das infrações autossuspensivas e ela pode sim gerar a suspensão do seu direito de dirigir. Bem, a próxima pergunta é a pergunta do Lucas Barros. Estou com 4 multas gravíssimas e 2 médias na minha CNH e ainda estou dirigindo. Minha CNH vai ser suspensa quando? Muito bem, Lucas. Essa é uma pergunta interessante também, porque a gente vê que muitos motoristas têm dúvidas quanto aos prazos dos processos administrativos. Como eu já falei no início desse vídeo, a gente inclusive gravou recentemente uma atualização sobre a nova Lei 14.229, que alteram vários prazos dos processos administrativos. Isso vai impactar diretamente a vida de muitos motoristas. Mas bem, aqui no seu caso específico, pelo acúmulo de pontos que você tem aqui nas suas multas, você vai ter que responder a um processo de suspensão do direito de dirigir. Mas é muito importante a gente entender em que momento isso pode efetivamente trazer impactos para você enquanto motorista. Bem, o que a gente precisa entender primeiro é, a partir do momento em que você acumulou 20 ou mais pontos na carteira, ou, na verdade agora, com a atualização, caso essas multas gravíssimas tenham acontecido anteriormente à nova lei de trânsito, caso você tenha acumulado 40 pontos, a partir desse momento, o órgão de trânsito tem até 5 anos para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir contra você. Isso é muito importante porque enquanto o órgão não instaurar esse processo de suspensão do direito de dirigir, você não poderá ter nenhuma restrição na sua CNH. E a partir do momento em que o órgão instaura esse processo de suspensão, você pode responder a todo o processo ainda sem ter nenhuma restrição aplicada à sua habilitação. Você só poderá ter a carteira suspensa uma vez que todo o processo administrativo tenha transcorrido em julgado, ele tenha sido terminado de forma conclusiva e não haja mais possibilidade de você recorrer. Só nesse momento é que você pode ter o seu direito de dirigir restrito. Claro, se você não recorrer no processo de suspensão, tão logo o processo seja instaurado, muito em breve a penalidade vai ser aplicada e você então já passará a ter a sua CNH bloqueada. E eu lembro que, assim como eu já falei aqui no vídeo também, se você quiser, eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir fazer uma consulta gratuita para o seu caso, trazendo uma orientação específica em cima dos documentos que a gente possa analisar e te dizer exatamente os posicionamentos aí em relação a prazos, em relação a quais oportunidades, inclusive, você tem no seu processo administrativo. Bem, essas foram as nossas dúvidas de hoje
E a gente aqui sempre trabalha para manter todos os motoristas o mais informado possível. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de botar aqui a sua curtida, não deixe de colocar aqui nos comentários as suas impressões, o seu feedback e não deixe de seguir o nosso canal para se manter sempre atualizado sobre esse e todos os outros conteúdos de direito de trânsito que vem mudando bastante e é muito importante para que você esteja sempre atualizado. E, claro, se você ficou com alguma dúvida, não deixe também de registrar aqui, porque ficaremos muito felizes se pudermos ajudar você, inclusive respondendo a sua dúvida num próximo Dr. Multas Responde. Um abraço e até o próximo vídeo.